Gente, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a insegurança e a autoconfiança. Eu venho recebendo várias mensagens de alunos falando sobre isso, sobre a dificuldade de fazer venda, pela falta de autoconfiança, trava antes de fazer a oferta, né, do produto, e aí não consegue fazer a venda pela falta de confiança realmente no produto. E eu tive muita dificuldade no início em fazer vendas, porque a venda é tudo. Quando você aprende a vender, você vende tudo o que você quiser. Então esse é o ponto. Mas para chegar num processo onde você venda bastante, começa a vender mais, você precisa se desenvolver. Então esse processo que você está passando é um autodesenvolvimento que você está passando para você crescer. Quando vê, você já vai estar vendendo bastante, tá? Eu, quando eu iniciei meus processos de vendas, eu comecei lá atrás ali com produtos, né? Comecei a me desenvolver com produtos. Eu até fiz, quando eu entrei na RNOD, por exemplo, eu fiz um desafio comigo mesma de fazer vendas em lojas, nas ruas. Eu fiz esse desafio para me desenvolver mesmo, para crescer minha autoconfiança e para quebrar bloqueios, né? Porque muitas vezes a gente não vende, a gente tem essa dificuldade de cobrar por crenças, né? Por merecimento, por questões lá na infância. Então, por exemplo, quando eu morava no interior, né? Passava pessoas vender coisas lá pra gente, né? E a gente acabava falando, ah, não vamos lá porque é um vendedor. E aí isso foi gerando crenças na minha vida, falando que a venda não é algo bom, que não. E aí você vai criando essas travas na sua vida por conta disso, por conta de coisas que você ouviu lá no passado. Ah, vendedor é chato, os vendedores são chatos. Então essas crenças, elas vão alimentando a nossa mente e faz com que a gente trave, a gente não gere uma autoconfiança real no produto que você tem. E na medida que você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai desbloqueando isso, mas precisa entrar no processo. Você quer realmente ter liberdade? Você quer realmente sair da sala de musculação, sair do consultório, ter liberdade financeira, geográfica, tempo? Você quer realmente isso? Então, a partir disso, você precisa enfrentar os processos que você vai passar. Porque nada é fácil, gente, nada. Aí você tem que escolher. O difícil é vender ou o difícil é ficar o tempo todo dentro de uma academia, sem tempo, sem liberdade. Então você tem que escolher o difícil. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Então vamos se desenvolver. Eu falar para vocês, quando eu iniciei com vendas, com esse processo, eu tinha na minha mente, isso não é bom, eu não gosto de vender, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Veio milhões de pensamentos, porque eu achava chato, eu não gostava, eu odiava vender. Mas eu sabia que para ir para outro nível, eu precisava vender, eu precisava começar algo diferente para eu me desafiar e para eu ir para outro nível. Senão, como que eu ia conseguir? E aí, eu comecei meus processos lá atrás para me desenvolver, para começar a vender. Mas isso é algo que você vai construindo. É sempre se visualizar, olhar lá na frente. Onde eu quero chegar? O que que eu preciso fazer para chegar lá? Entende? Então é ativar isso dentro de você. Ativar a autoconfiança, ativar a coragem, ativar a ousadia, ativar metas, ativar sonhos. Isso que me moveu para estar onde eu estou hoje, para eu ter a liberdade que eu tenho hoje, de eu poder ir na praia e fazer minha corrida com calma, de trabalhar com calma, de ter uma vida leve, uma vida fluida. Como que isso aconteceu? Porque eu tomei decisões lá atrás que me fizeram chegar onde eu tô hoje, que me fizeram a me desenvolver, a crescer. E esse processo, ele pode ser doloroso, é lógico. Só que é melhor você passar por um processo doloroso ali de 2 anos, 1 ano, 3 anos, menos tempo, e viver uma vida da maneira que você sempre sonhou, ou viver a vida inteira de uma maneira que você não quer viver. Então são coisas que você precisa se alimentar dentro de você, ativar sonhos, ativar
Aonde você quer chegar? Objetivos. Quero estar faturando 10 mil, quero estar faturando 20, quero faturar 50, quero faturar 100. Aumentar isso, não ficar numa régua, uma régua. E isso tudo vem da mentalidade, é tudo mentalidade. Isso vem lá da infância, de tudo que você foi alimentando. Dinheiro não é bom, rico não é para todo mundo que pode ficar rico. Então, essas coisas que a gente vai se alimentando faz com que você alimente a sua mente com coisas ruins. Né? Essas coisas que você ouviu, de você não é capaz, isso não é para você, as pessoas riem de você, né? Isso que você ouviu, você vai alimentando na sua mente. Então, para você mudar de nível, você precisa mudar de mentalidade, reprogramar isso e agir de outra forma, tomar decisões diferentes. Então, contando um pouquinho, quando eu comecei a fazer vendas, quando eu comecei no digital, eu tinha tomado a decisão, realmente, eu disse, eu vou viver no digital. Só que lógico, daí eu tenho que passar pelos processos, que eu tinha que fazer prospecção, que eu tinha que fazer reunião de venda, que eu tinha que conversar com pessoas e foi dolorido. Não vou dizer para vocês que foi fácil, porque eu tive que fazer algo que eu não gostava de fazer para ter resultados que eu queria. E hoje eu gosto. Hoje é automático. Hoje é leve. No começo era difícil, hoje é leve, porque você vai acostumando. É a mesma coisa que quando você começa numa sala de musculação, é pesado. Você se desafia, você tem dificuldade, você fica nervoso. Mas depois isso fica leve. Então, para mim, hoje, isso é leve, eu gosto. E aí a gente vai entrando em novos níveis para se desenvolver. E a gente vai se tornando melhor, a gente vai aumentando a nossa confiança, a gente vai entendendo que a gente pode muito mais do que aquilo que a gente imagina. Então é sobre isso que eu quero falar. É sobre autoconfiança, sobre segurança em você mesmo. O primeiro de tudo é a mentalidade em cima disso. Eu até coloquei alguns tópicos aqui para não dispersar. Mais uma coisa, isso é algo que é trabalhado todos os dias, a autoconfiança. E uma coisa que eu quero falar, é melhor feito do que perfeito. Tem gente que espera, tá pronto para começar. Não, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo numa plataforma, tem que estar tudo. Não é assim. Eu comecei fazendo as minhas vendas de consultoria. Eu não tinha, eu não tinha nenhuma estrutura. Eu só falava com o cliente no WhatsApp ali e fazia a venda. Aí comecei com valor baixo, lógico, daí fui aumentando. Então, quando eu comecei a vender consultoria high ticket de valor alto, para vocês terem noção, eu tinha um notebook só. Eu não tinha mesa para sentar, para colocar o notebook, porque estava num processo também de mudanças aí. Eu não tinha uma webcam, não tinha nada. O meu note com uma câmera horrível, nada bom. E eu não tinha nada pronto, assim, não tinha uma plataforma de treino, de MFit, não tinha nada. Então eu fazia, até hoje eu faço no PDF, tá? Mas assim, eu não fazia nada não tinha nada pronto. Só que eu sabia que o meu produto transformava vidas. Eu sabia que era uma transformação que eu estava vendendo. Eu sabia dos resultados que eu já tinha tido com os meus clientes. E eu sei do meu acompanhamento, que é bom. Então, eu comecei daquela forma e fiz venda, daquele jeito. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz, eu estava no chão, sentada com o note no meu colo, porque eu não tinha como, eu não tinha uma mesa, eu tinha me mudado para um quarto lá. Eu não tinha mesa, não tinha nada, a webcam ruim. E eu fiz venda. Eu fiz daquela forma, eu não tinha nenhum mapa mental, eu fiz só de ligação de falar. Então, assim, gente, eu tenho que estar tudo pronto. Não, começa da melhor forma. Não tem um mapa mental, não consegui organizar o mapa mental. Conversa com o seu cliente, pega e anota no caderno ali o que a pessoa está falando, entenda o que a pessoa precisa, passa as dicas, no final fale do valor. Ó, o meu acompanhamento é dessa forma. Mas passe da forma que você consegue, depois você vai melhorando, depois você cria um mapa mental, depois você cria um slide no Canva, algo melhor. Eu comecei dessa forma e fui melhorando com o processo. E mesmo assim, tem vezes que eu nem consigo apresentar um mapa mental. Hoje eu tenho um slide, né? Tem tudo. Às vezes eu não consigo, às vezes eu faço pelo celular. Depende de onde eu tô, às vezes eu tô num ambiente que eu não consigo pegar o notebook, abrir o notebook para apresentar. Eu faço pelo celular, mas eu não deixo de fazer. É melhor feito
do que perfeito. Eu lembro que quando eu fiz vendas ali, logo depois começaram uma obra lá no meu apartamento, e ela era bem na parede do meu quarto. Ficava uma furadeira assim no meu quarto, na parede do meu quarto. Não dava de eu falar, não dava, de verdade. Eu peguei e fui lá embaixo, onde tem o negócio da piscina, e eu fazia lá embaixo as ligações. Então, assim, uma coisa que eu quero falar para você, na medida que você começa a estruturar um negócio, vai vir muitos empecilhos para que você não faça. Muitos. Vai estragar notebook, vai dar problema no celular, vai acontecer algumas coisas para que você não avance. Aí que você tem que focar, aí que você tem que insistir. Porque só vence quem não desiste, só vence quem passa pelo processo. E ó, aconteceu essas coisas para eu não continuar. Eu podia ter dado a desculpa, não, eu não vou apresentar nada, eu vou, não vou mais fazer. É lógico que vem essas coisas na mente, que fica brigando para você parar de fazer. Mas em nenhum momento eu parei e eu continuei. Porque eu me visualizava, eu olhava lá na frente. Não, eu vou chegar lá, então eu preciso continuar. Eu não posso parar. Então foi isso que me fez aumentar a minha autoconfiança. E cada coisinha que eu passava, cada processo que eu passava, eu agradecia, eu comemorava, e isso fez com que eu fosse aumentando mais ainda a minha autoconfiança. Então foi um processo que eu tive. E aí, quando eu fiz a minha primeira venda de consultoria high ticket, né, de 2.397 que eu vendi, eu pulei de alegria. Eu disse: meu Deus, eu consigo, eu posso. E aí foi, aí eu consegui aumentar minha autoconfiança e foi para cima. E aí a outra coisa que eu falo, você tem um produto que transforma vidas. Isso tem que estar dentro de você. Você é um profissional da área, o tanto que você investiu, o tanto de conhecimento que você sabe, o tanto de coisas que você aprendeu, que você passou, você consegue passar para outra pessoa, transformar a vida de outra pessoa. Eu já falei para vocês que eu tinha entrado, uma vez eu entrei numa mentoria que ela era 20 mil reais. E a entrega da mentoria era menor do que a minha entrega. Eles entregavam menos que eu. E aí eu disse, o errado não era eles, tá? Eu não julguei eles jamais. O errado era eu que não estava me valorizando, cobrando um valor muito baixo. A partir daí virou minha chave. Eu disse, pô, olha o que eu entrego, olha quem eu sou, olha o tanto que eu investi em faculdade, em curso, em mentoria, investi um monte em muitas coisas e não tô cobrando o valor justo. Então, naquele momento, eu peguei e aumentei o valor e a minha autoconfiança ela foi melhorando cada dia mais, porque você tem um produto que transforma a vida de outras pessoas. Você muda a vida, ela não só melhora fisicamente, melhora sono, qualidade de vida, várias outras coisas que ela é transformada. Então precisamos colocar isso dentro da gente para que isso transforme a sua autoconfiança, aumente a sua autoconfiança, né? E outra coisa que me ajudou muito no processo, me cuidar, autoestima, treinar, se alimentar bem, isso é essencial. Você é da área da saúde. É muito importante se cuidar do corpo, cuidar na alimentação, cuidar com isso. Porque a alimentação errada, ela ataca a mente, ela atrapalha. Eu lembro que teve uma época lá que eu estava tendo umas dificuldades na questão de venda, e eu vi que eu estava comendo muito errado, assim, né? Mais açúcar, essas coisas. Isso foi afetando o meu desenvolvimento, as minhas vendas, minha energia. Você não pode deixar a sua energia dispersa. Na medida que você vai aumentando o seu valor, você vai melhorando você mesmo, você vai se desenvolvendo, você vai crescendo. Então é muito importante treinar, se alimentar bem, dormir bem, né? Isso para aumentar ainda mais a sua energia. Quanto mais a sua energia estiver maior, mais você vai fazer venda. A venda, ela é energia. Então, nada de ficar procrastinando, nada de ficar perdendo tempo com outras coisas que não fazem sentido na sua vida, sabe? Colocar foco realmente naquilo que você quer, naquilo que você quer alcançar. Parar de andar também com pessoas que não fazem você crescer, lugares, energia. Quantas vezes eu me perdi, né, antes de entrar nesse processo, de crescer mais aqui no digital,
eu era muito dispersa, porque as pessoas me convidavam para fazer as coisas, eu ia, e aí depois eu fui entendendo, fui trabalhando o meu desenvolvimento, essas coisas, o dizer não, fui trabalhando isso dentro de mim e eu comecei a ver, meu, eu não posso gastar minha energia com pessoas que não sonham, com pessoas que não queiram crescer igual eu, porque aí eu vou me afundar junto com elas. Eu quero pessoas que me levem para outro nível. Então eu tô aqui para poder te ajudar. Tô aqui para pegar na sua mão e te levar para outro nível porque eu sei como é, eu já passei por isso, eu já passei por um processo. E hoje a nossa energia, o nosso tempo, ele é valioso. É super valioso. Então, cuidado com as pessoas, com as energias ruins. Se conecte com pessoas que te levam para outro nível. Se conecte com, assista vídeos motivadores. Eu lembro que eu estava nesse processo, crescendo, me desenvolvendo, né? Que todos os dias eu me alimentava com coisas boas, começava a ouvir, eu ia correr de manhã, sempre ouvindo pessoas de sucesso, porque é lá que eu queria ir. Então eu vou ouvir essas pessoas, né? Sempre me inspirando em algumas pessoas. É super importante você ter pessoas para você se inspirar, sabe? Olhar para tipo de pessoas que você quer estar junto e ouvir essas pessoas, colocar fone, ouvir, correr, ouvir, né? Fazer coisas que fazem você ficar bem, sabe? Isso faz com que aumente a sua autoconfiança. Outra coisa é declarar palavras positivas, mentalidade, falar coisas positivas. Eu fiz um método CIS, do Paulo Vieira, e eu eh, fui quebrando várias crenças, reprogramação emocional. É importante demais você estar se desenvolvendo, quebrando crenças, entendendo sobre coisas que você precisa melhorar, sobre coisas que você tem dentro de você e você não está vendo. Colocar, trabalhar isso dentro de você internamente, porque a mudança ela começa de dentro para fora. Então, quando você melhora lá dentro, você vai trazendo para o externo. Então, entendendo sobre coisas que você tem que você não está enxergando, mergulhar, sabe? Quando você toma consciência daquilo que você tem, eu tô com crença de merecimento. Entender que talvez lá na infância você não era valorizada, sabe? Então são várias coisas que você precisa trabalhar, ir a fundo, descobrir, sabe? Autoajuda, buscar ajuda terapêutica, essas coisas, para que você se desenvolva, para que você cresça. Você foi criada para ter uma vida em abundância, para crescer, para se desenvolver, para ir para outro nível. Você não foi criada para viver na miséria, para viver preso, para não ter liberdade. Você foi criada para o mundo, para ser quem você quiser, sabe? Tirar a necessidade de validação, tirar essas coisas que tem que ser trabalhadas dentro de você, tá? Então, falar palavras positivas, afirmações, como eu falei, eu fui no método CIS e tinha palavras que eu tinha que falar todos os dias que o Paulo Vieira falou, né? Eu vou até deixar embaixo aqui para vocês, mas as palavras eu posso mais, eu posso muito mais, eu sou semelhança do Criador, eu posso mais, eu posso muito mais. Então, falar todos os dias, ele fala para repetir até 8 vezes ao dia. Então, assim, pegar e declarar e fazer assim, ó, comemorar. Ele até fala, né? Ele tem um sistema que ele fala falar yes, 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 yes. Por quê? Isso, os gestos, quando você faz assim de comemoração, isso joga para o cérebro que você está vencendo. E isso traz uma emoção para você e você consegue todo dia se ativar mais. Então, fazer isso aqui, ó, umas 8 vezes ao dia, yes, 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 que você está vencendo. Fez uma venda, comemora, 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 sabe? Falar essas palavras positivas faz com que você aumente mais ainda a sua autoconfiança. Eu lembro que quando eu comecei ali a fazer vendas, teve um processo que eu estava assim com a energia um pouco baixa. Eu tinha me mudado para Alphaville e eu estava num processo ali de mudanças internas e tal. E eu estava com umas 3 semanas que eu não tinha feito nenhuma venda. E eu estava fazendo reunião. Eu estava fazendo reunião, isso que me atrapalhou, porque eu disse: "Meu Deus, eu tô fazendo reunião, não tô fazendo venda. O que que tá acontecendo?". E aí eu fiquei bem mal, porque eu fazia reunião e eu já estava entrando na reunião com energia ruim, de que eu não ia vender, e o que que acontecia? Eu não vendia, porque a minha energia estava ruim, minha energia estava baixa, e aí eu não estava conseguindo fazer venda.
E eu fiquei umas 3 semanas. E na época eu estava numa mentoria, para eu me desenvolver em vendas e tal. E eu fui falar com o meu mentor, eu falei: "Ó, eu não tô conseguindo vender e não sei o quê". Daí ele falou: "Ó, grava pra minha reunião pra eu ver". Aí ele falou depois: "Ó, sua energia tá péssima, já dá pra ver que você tá entrando na reunião assim, tipo, ó, os ombros caídos, tipo, tem que cuidar muito, ombro para trás, energia, posicionamento, colocar algo atrás, né, colocar uma roupa bonita, isso faz toda a diferença". E ele falou isso e ele também me corrigiu em outras coisas que era questão de lead, que não estava qualificado, então eu estava no processo aprendendo algumas coisas também. Então essa questão aí me fez baixar a energia, só que quando eu fiz a venda, aí eu comecei a vender de novo, né, vários, mas olha só, nesse processo dessas 3 semanas, eu poderia simplesmente ter desistido, eu não desisti, eu continuei. E nessas 3 semanas, mesmo que era difícil, eu declarava as palavras positivas. "Eu posso mais, eu posso muito mais, eu sou semelhança do criador, eu posso mais". Eu declarava isso. Eu falava, falava, falava: "Eu vou ganhar, eu vou vencer", né, eu falava, eu falava, eu falava, mesmo que, tipo assim, eu estava péssima. Porque eu não estava vendendo e eu precisava pagar minhas contas, e eu estava, assim, com várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. Só que, assim, eu era obrigada a continuar, sabe, porque era uma decisão que eu tinha feito. Eu já não estava mais com personal, e era isso que eu tinha que focar. Então, eu não desisti, eu continuei, continuei, continuei. E eu lembro que todo dia eu declarava: "Eu posso mais", e eu ficava assim, ó, assim, jogando: vou vencer", eu não desisti. Mesmo que eu não tinha vontade de falar essas palavras, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, e aí foi acontecendo, tipo, porque é algo que você vai fazendo constantemente. Agora, se você todo dia colocar energia negativa na sua vida, falar palavras negativas, lógico que o negativo ele vai vencer, que é muito mais fácil. Você falar: "Ah, eu não tô conseguindo vender", se você ficar falando isso, vai acontecer isso, você não vai vender. "Ah, eu sou péssima, eu não vendo, eu não consigo". Quanto mais você fala isso, mais vai acontecer isso. Então, mudar as palavras, falar: "Eu posso, eu consigo, eu vou vender, eu sou próspera, o dinheiro vem para mim com leveza". Então, declarar essas coisas, declarar, declarar e trabalhar em cima, mesmo que é doído, mesmo que é difícil. Dói, mas você precisa continuar. Isso fez a minha mudança, porque eu fui falando, falando, falando e foi acontecendo. E hoje é isso, é palavras positivas todo dia, porque vira um hábito você falar isso. E aí o hábito é não reclamar mais. Não pode mais reclamar. É falar coisas boas. Falar palavras positivas. Se tá difícil hoje, falar palavras positivas da mesma forma. Porque quanto mais se agradecer, mais coisas boas vão acontecer, né? Palavras positivas, mentalização, isso é importantíssimo também, mentalizar. Mentalizar você fazendo venda, mentalizar. Antes da reunião, o que, que eu gosto muito de fazer? O que, que eu faço sempre, né? Eu sento, eu mentalizo eu fazendo venda, eu mentalizo mandando o link do cartão, eu mentalizo isso para eu, dentro da reunião, ativar minha autoconfiança e já ver que eu já vendi. Entendeu? Você tem que conduzir o seu cliente para que, como se ele já tivesse dentro do seu negócio, como se ele já tivesse com você. Conduzir ele, você conduz, você é o líder, você conduz a pessoa. Então, ativar isso dentro dela, mentalizar antes da reunião. Tira uns 10 minutos ali para mentalizar. E antes, eu também faço uma oração, sempre antes, tá? Eu sempre oro, peço direcionamento para entregar aquilo que o cliente precisa. E eu também sempre oro para que venham os clientes que precisam do meu produto e do meu serviço, que eles venham até mim, sabe? Então faz muita diferença você colocar a oração, sabe? E mentalização, mentaliza, mentaliza que você vai vender, mentaliza, colocar, quero faturar 10 mil esse mês, mentaliza no começo do mês, mas não adianta só mentalizar e não fazer nada, mentaliza e vai para ação, mentaliza e vai para ação, mentaliza e vai acontecer. E a última coisa que eu quero falar é de metas e sonhos, isso é importante demais, você olhar por seus sonhos, para suas metas, onde você quer chegar. Qual o seu maior sonho? Qual os seus sonhos? Por que que você quer crescer no digital? Por que que você quer vender consultoria? Por quê? Tem que ter uma meta clara e objetiva. Para eu ter liberdade, para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, coloca os seus sonhos ali no papel, coloca,
Coloca o seu sonho. Qual é o seu maior sonho hoje? Como que você quer estar daqui 5 anos? Quero estar em outro nível, em outra estação. Quero estar em outro país, quero estar fora da academia, quero estar fora do escritório, né, do presencial. Eu quero ter liberdade. Eu quero colocar metas. Todo mês eu quero atingir 10.000. E depois você vai aumentando as metas. Então, o que você precisa fazer para atingir isso? Qual que é o obstáculo? Qual que é o desafio? Porque se você não tem um sonho claro, uma meta clara, fica vago. Aí você, qualquer coisa tá bom, você fica disperso. Aí você não se esforça o suficiente para chegar lá. Então coloca uma meta, coloca um objetivo. Eu, por exemplo, quando eu queria sair do presencial, eu, eu coloquei a meta que eu queria sair do presencial. Eu já tinha até escrito num papel. Um ano antes eu tinha escrito num papel que eu ia viver só do digital. Só do digital. Eu ia viver 100% do digital. Foi em novembro, não, foi em dezembro. E daí no outro ano, em julho, eu já comecei, não, agosto acho que foi, eu já saí 100% presencial para ficar no digital. Mas eu estava atendendo aluno presencial e chegou mais uma aluna para fazer aula comigo. Ela ia me pagar um valor financeiro muito bom para eu atender ela no presencial. Mas naquele momento, eu até fiz uma oração e falei: pai, se for para ir, eu vou só porque o senhor quer, mas da minha vontade não é. Mas assim, eu estava olhando pelo financeiro, que era bom, só que eu não queria mais trabalhar, ficar presa em sala, e não era pelo dinheiro. E aí eu pensei, se eu quero criar liberdade, eu vou ter que dizer não para isso, porque o cérebro ele é acostumado com a segurança. E eu estava tendo um valor financeiro todo mês. E se eu tiro isso, o cérebro é obrigado a fazer coisas diferentes para crescer, para ir para outro nível. Então, naquele momento, eu tomei a decisão. Eu falei não para ela. E foi dolorido, né? Só que eu pensei, se eu atender ela, daqui a pouco eu tô com 10 alunos presencial de novo e eu tô aqui presa de novo, então não é isso que eu quero mais. Naquele momento tomei decisão e comecei a ir para outro canto que era o digital. E aí comecei a me desenvolver mais e mais fazer vendas e começou a vir novas oportunidades, novos negócios. E aí eu comecei a me desenvolver mais por conta dessa decisão. Porque eu disse: "Não, meu foco é viver 100%, então eu vou fazer o que for necessário, eu vou dizer não para coisas, não para outros negócios que me tiram desse direcionamento". E aí foquei. E é sobre isso, é você tomar a decisão, agir e fazer as coisas que precisam ser feitas. O processo de desenvolvimento, ele é doloroso, mas vale a pena. Vale muito a pena você estar em qualquer lugar do mundo e conseguir ter essa liberdade, conseguir se desenvolver. E cada vez você vai se desenvolvendo mais, porque você vai aprendendo o jogo. Senão você fica a vida inteira no mesmo lugar. Então, dessa forma, você consegue ir para outro nível, crescer, se desenvolver e não ficar preso no mesmo lugar, né? Então é isso que eu venho falar aqui para vocês. Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Eu já quero que vocês coloquem aqui o comentário, se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem. Mas eu senti de fazer esse vídeo para poder ajudar e para poder ajudar nessa autoconfiança de vocês. É trabalhada todos os dias. Espero que tenham pegado alguns insights e anotem as coisas que vocês precisam melhorar e vão trabalhando isso dentro de vocês, tá? Que é um processo, é algo que com o tempo isso vai ficando leve e vocês vão se desenvolvendo, vocês vão conhecendo vocês mesmos. Então, cada dia é um novo degrau, uma nova trajetória e é sobre isso.